pessoas me encontram e me perguntam: por que é tão difícil os jovens se guardarem e terem um compromisso sério com Deus nos nossos dias? Porque os jovens não querem Deus. Jovens estão buscando entretenimento. Jovens muitas vezes buscam apenas marcar um encontro. Jovens não querem um compromisso e uma vida diária com Deus. A cada dia mais, estamos vivendo culturas do mundo. E o mundo tem invadido a igreja e destruído princípios do Evangelho. Precisamos voltar aos fundamentos de todas as coisas. A Bíblia é a nossa base, o fundamento da vida cristã. Tudo o que precisamos viver está na palavra. Um novo convertido chega na igreja e pergunta: pastor, por que nós precisamos tomar a Santa Ceia todo mês? Por que nós precisamos nos batizar? Por que nós precisamos adorar, interceder ou dizimar e ofertar? O fundamento de todas essas coisas está na palavra de Deus. Agora, uma prática que tem adentrado as nossas igrejas por décadas e décadas, chamada namoro. Onde está o fundamento? Na palavra? Me mostra onde. Onde temos na palavra um exemplo de dois jovens que começam um relacionamento e no início tem apenas beijinhos, mas o beijinho vira um beijão. No começo são abracinhos que viram um abração e o que antes era um climinha se transforma num climão. E este casal continua suas atividades normais, a intimidade vai aumentando, as mãos perdem o domínio próprio e começam a percorrer o corpo um do outro, caindo assim no pecado da fornicação. Seguem sem tratar o seu pecado, sem confessar o seu pecado e domingo após domingo continuam tocando no louvor da igreja, continuam ministrando às nossas crianças, até que chega o momento em que eles consumam o que começaram lá atrás e caem no pecado da relação sexual fora do casamento. Um casal que faz isso agrada ao Senhor? Ou isso não acontece nos namoros dentro da igreja? Será que estamos falando de uma utopia? De um sonho? De uma ilusão? Infelizmente, não. Temos ido a muitas cidades da nação brasileira e a história se repete. Será que não percebemos a estratégia do inimigo? Por que o namoro dá tanto problema dentro da igreja? Um jovem com seus 18, 19, 20 anos, onde tem o maior vigor, onde ele pode gastar força e energia adorando a Deus, ganhando amigos para Jesus, investindo, se capacitando e cumprindo o seu chamado rumo ao destino que Deus tem para ele. Nessa hora, esse jovem começa um namoro e a sua vida com Deus começa a ficar inconstante. Neste momento, ele troca a presença de Deus por prazeres da carne, momentos passageiros de desejos pecaminosos, andando segundo os padrões corrompidos deste século. E quantos futuros pastores estão hoje aqui me ouvindo, que estão abrindo mão do seu chamado para viver os prazeres deste mundo? Quantos futuros missionários, avivalistas, homens e mulheres de Deus estão abrindo mão do seu chamado devido às suas posturas e às suas atitudes irresponsáveis e incalculáveis? Por que o namoro dá tanto problema na igreja? Porque iniciamos um processo que não podemos ir até o fim. Por que decidimos não nos beijar antes do casamento? Por regra da minha igreja? Não. Por imposição ou obrigação de alguém? Também não. Mas sim por amor e obediência ao meu Senhor. Porque viver em santidade é muito melhor e mais fácil do que o namoro convencional. A nossa decisão foi se guardar de toques e carícias que naturalmente iriam nos levar para uma relação sexual. O beijo nos envolve, nos leva para um outro nível de intimidade. O beijo, segundo a ciência, é a primeira penetração. Se eu não posso ir até o final, por que então vou iniciar o processo? A nossa decisão foi esperar. A nossa decisão foi confiar no Senhor e aguardar até o momento em que o pastor disse: agora sim, o noivo pode beijar a noiva. Pensa comigo, o namoro não faz muito sentido dentro da igreja. Se na nossa vida nós precisamos matar a cada dia a nossa carne, pois a palavra diz que a carne milita contra o espírito, então por que vamos ficar dando pequenas porções para que ela não morra totalmente?
Então, por que insistimos em viver dentro da igreja um padrão que é do mundo, de pessoas que não conhecem a Deus? A nossa proposta para você hoje não é uma regra, uma imposição, mas um chamado para você viver um relacionamento íntimo com Deus, sendo conduzido e guiado pelo Espírito Santo, para você provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vale a pena viver santidade. Hoje, seja você a oferta.